em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia. Queridos, hoje, a palavra que está ardendo em meu coração, é falar sobre perspectiva. Muito mais que uma espera. Nós temos recebido uma palavra extraordinária de Deus para as nossas vidas para 2021, que é algo novo Ele vai fazer. Vamos dizer isso? Algo novo Ele vai fazer. Essa palavra ela serve como uma linha, como um trilho por onde nós devemos carregar todos os nossos dias. Quando algo parecer que não está de acordo com a palavra de Deus, para os nossos dias nesse ano 2021, delete, não carregue, não traga para a sua vida. Não faz parte do que Deus tem para você. É simples assim. Amém? Tranquilos? Imagina que você está indo, você trabalha no supermercado, por exemplo, você é caixa de um supermercado e vai carregar a sua bolsa, por exemplo, com tijolo, cimento, formão, colher de pedreiro. Faz sentido? Não, porque o propósito seu é ser caixa do supermercado. Então, por que carregar coisas que estão fora do seu propósito? Por que carregar coisas que estão fora da palavra que Deus tem para você? Então, como igreja, a palavra que Deus tem para nós é que algo novo Ele vai fazer. Amém? E talvez você que esteja aqui pela primeira vez, diga assim, será que é só para a igreja? Não, é para aqueles que creem. Se você crê, então esteja dentro dessa palavra. E o que Deus colocou em meu coração é que muitas vezes, quando Ele se coloca para falar alguma coisa, quando Ele diz que é Ele que vai fazer, gera em nós, às vezes, um sentimento ou um tipo de comportamento que não está de acordo com o modus operandi de Deus. O modo como Deus age, a forma como Deus libera as suas coisas. E muitas vezes nós nos decepcionamos. Como assim, Kelmer? A questão é que quando Ele indica que vai fazer algo, gera em nós muitas vezes uma expectativa. E eu quero dizer para vocês que o nosso comportamento, as nossas ações, não devem ser geradas ou motivadas por uma expectativa, mas por uma perspectiva. Veja, eu não estou querendo aqui demonizar a palavra expectativa, porque ela tem o seu valor, mas quando se trata de reino de Deus, quando se trata de pegar as coisas para valer, eu quero levar vocês, eu quero encorajar cada um aqui, nessa noite, a viver uma vida guiada por perspectivas. A expectativa, geralmente, ela cria algo chamado espera. Você espera que o outro faça. Você sempre vai aguardar que alguém faça algo por você, ou que, e justamente a palavra desse ano, algo novo, Ele vai fazer. Então dá uma sensação de que, bom, já está tudo pronto, então, o que eu vou fazer? Vou fazer nada, vou só esperar. Então Deus ardeu muito em meu coração, porque a igreja de Cristo Jesus é uma igreja atuante. Amém? Amém mesmo? O objetivo dessa mensagem, eu quero deixar ela bem tranquila. Às vezes eu vou querer agir aqui, mas eu vou tentar me controlar mesmo, tá, amados? Porque eu quero que vocês entendam bastante bem essa mensagem. O objetivo dessa mensagem é trazer para cada um de nós, para a igreja local, a importância de viver uma mudança de mentalidade, de linguagem, de comportamento, provocando um modo de viver ativamente alinhado com a palavra de Deus. Dá um grito aí, diga mudança de mentalidade. Diga de linguagem. Diga comportamento. Amém? Aleluia. Eu trouxe aqui algumas observações sobre expectativa e perspectiva, para que vocês entendam. É o seguinte: a expectativa está numa condição de
uma pessoa que espera que algo aconteça, como aquela pessoa que fica com a expectativa de uma tempestade. Sabe aquela sensação que você olha, sempre espera a tempestade acontecer? Jesus, falando para os saduceus e fariseus que estavam observando o jeito dele agir, o modo dele operar, ele diz o seguinte, ele chega a dizer o seguinte: vocês são interessantes, vocês conhecem, vocês expectam, vocês ficam na expectativa da mudança do clima, sabem quando vai chover ou quando não vai chover, mas não sabem operar o reino. Porque quem vive na expectativa nunca entenderá ou nunca será ativado a viver o modo operante de Deus. Estou conseguindo entender? Então, muitas vezes nós estamos apenas aguardando algo de Deus, mas estamos sem a perspectiva de Deus. E nós queremos penetrar nisso aqui. Expectativa é o estado de quem espera algum acontecimento, baseando-se em probabilidades ou na sua possível efetivação. É o desejo intenso por algo próspero, a expectativa de um bom trabalho. Exemplo, a expectativa de vida. Quando você faz uma estimativa do número de anos que uma pessoa possivelmente conseguirá viver. Uma expectativa de vida ao nascer. É uma esperança de vida. Na verdade, a etimologia da palavra expectativa é uma junção do verbo expectar, ou seja, estar na expectativa, que tem o sentido de esperar. Ou seja, eu deposito todas as forças, todas as probabilidades sempre em alguém. Eu sempre transfiro a responsabilidade para outra pessoa. Se acontecer, aconteceu. Se não acontecer... O significado de perspectiva, vai pegando isso aí, tá? É que é preciso ter discernimento. Perspectiva é você colocar-se no lugar para ver as coisas de onde está acontecendo. A perspectiva é sempre se pôr no lugar de onde está saindo. É a fonte. É o modo através do qual alguma coisa é representada ou vista. Perspectiva é o modo como se concebe ou se analisa uma situação específica. Um ponto de vista, tendo em conta, por exemplo, quando diz assim, olha, tendo em conta a minha perspectiva em relação a este assunto, você está correto, você está errado. Ou seja, eu analiso, você tem que pensar, você tem que trazer responsabilidades. Estão conseguindo entender? Amém? Amém? Eu estou falando isso porque você precisa se antenar. E talvez você veio aqui essa noite esperando e talvez até culpando Deus em algumas coisas, e você vai sair daqui com a sua perspectiva alterada. Vamos nós. Tudo que se consegue ver ao longe, aquilo que os olhos alcançam desde um certo lugar, um panorama, isso é uma perspectiva. A palavra perspectiva tem a sua origem, para quem gosta de anotar, no seu latim, que significa relativo ao que se vê. A perspectiva é preciso você ter algo, um ponto de origem, e é a partir daquilo ali, do que se vê, que você analisa toda a sua trajetória. Faz sentido? Amém? Isso me faz lembrar em Apocalipse, onde eu estava ministrando num workshop de adoração, e tem alguns líderes naquele lugar. E quando eu estava falando que os anjos, que os 24 seres, e os anjos que estão lá dia e noite e dia, estão contemplando o Senhor, e ao contemplar o Senhor sai uma frase, um som: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E à medida que eles vão se aproximando, então, quando uma faceta, um lembrete, quando eles dão uma olhada, quem está sentado no trono, provoca uma coisa. E alguém começou a me dizer assim, lembrei, porque até estava se comentando, era na época até que estava surgindo aquela música, só quero ver você. O que é que os anjos veem que o fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? Então eu dei um seguinte exemplo, chamei aquela pessoa e eu entendi o que ela queria dizer, mas ela estava com uma expectativa
sobre algo diferente, ela tem um modo de ver diferente, até que eu trouxe ela uma perspectiva do trono. Olha só, se eu pegar a Lucila que está aqui e perguntar a ela o que ela consegue ver aqui, é provável que ela vai me dizer o nome do teclado que está ali, algumas coisas que estão aqui. É a perspectiva dela que apenas dá esse resultado. Mas de onde eu estou, eu consigo ver uma perspectiva totalmente diferente. Não apenas o que ela vê, mas o completo. Ela não sabe quantos snobs tem aqui, quantas teclas tem aqui, se está ligado, se está piscando a luz. Ela não sabe qual é o timbre que está aqui selecionado, mas eu consigo ver. Então, o meu modo de agir é diferente do dela, porque a minha perspectiva é outra. Perspectiva requer discernimento, requer estado de análise. Você tem que chamar a responsabilidade para você. Estou conseguindo entender? Vamos nós. A perspectiva como ciência nos ensina a representar essa pancada. A perspectiva no campo da ciência nos ensina a representar, a mostrar, a trazer à tona, num plano, os objetos vistos a olho nu, de forma que eles se apresentem, guardadas as distâncias e situações. O que é isso? Eu vou trazer um exemplo prático entre expectativa e perspectiva. Um arquiteto e um cliente. O arquiteto representa a perspectiva, o cliente representa a expectativa. Um arquiteto pode chegar num lugar onde só tem mangue, completamente destruído. Algumas coisas que a gente vê bem perto de nós. O arquiteto olha e diz assim: uau! Que lugar maravilhoso para uma galeria extraordinária. O cliente até que consegue, está tentando trazer aquilo. Mas até que ele tem uma expectativa no que o arquiteto tem. Qual é a diferença entre o arquiteto e o cliente? É que o arquiteto, ele consegue ver o final das coisas. O cliente, ele só pode esperar. Mas o arquiteto, ele sabe o que fazer. Então ele tem a capacidade de representar, de trazer em linhas ao olho nu o que antes não conseguia ver. É por isso que esta nação está aguardando, a palavra de Deus diz até que o mundo está aguardando a manifestação dos filhos de Deus, que tem a perspectiva do reino, que trace linhas sociais, que trace linhas ideológicas, que traga a filosofia do reino. Os caras não sabiam o que era perdoar, até que chega Jesus com a perspectiva do reino e diz: eu vou lhe dizer a você o que é amar, o que é perdoar, o que é dizer isso, o que é aquilo, o que é cumprir a lei. Eu vou mostrar a vocês o que é cumprir a lei. Ei, estão conseguindo entender? A expectativa, ela é rompida, ela entra em rota de colisão quando encontra alguém, uma igreja, uma sociedade, homens e mulheres de Deus, que tem a perspectiva do reino. Deixamos de ser um clubinho, deixamos de ser apenas uma associação, uma instituição, e passamos a agir como algo que transforma vidas, ou como alguém que transforma as vidas. Estou conseguindo entender, amados? Aleluia. A expectativa, eu espero sempre em outra pessoa ou algo acontecer para viver o propósito. Já a perspectiva, eu trago para mim a responsabilidade de ser o que Deus me chamou a ser. Eu vou falar bem, vocês conseguem me ouvir bem aí? Vou dizer a vocês o que é expectativa. Expectativa, eu espero sempre em outra pessoa ou algo acontecer para viver o propósito de Deus. Eu recebo uma palavra daqui, mas é sempre como se eu estivesse esperando que alguém ou algo acontecesse para que o propósito de Deus atinja a minha vida. Mas a perspectiva, eu recebo a mesma palavra, mas eu trago para mim a responsabilidade de ser o que Deus me chamou a ser.
Então o que acontece? Eu entro em coerência, em congruência, eu entro na mesma linha, no mesmo ponto de vista que Deus tem acerca de qualquer coisa sobre a minha vida. Faz sentido? Vamos nós, amados, porque a perspectiva é muito mais do que uma espera. Aleluia. O filósofo atuais, ainda é vivo, Mário Sérgio Cortella, ele diz o seguinte: a vida é de fato muito curta para ser pequena. A vida de fato é muito curta para ser pequena. A Bíblia diz que a vida é como uma neblina que logo se dissipa. Tiago 4, versículo 14. Então devemos ir muito mais além do termo esperar que as coisas aconteçam. O simples esperar é como deixar as coisas ao léu da sorte, à deriva. É como se eu não tivesse condições de incomodar a minha vida. O pastor falou aqui, e eu concordo com ele, mas eu preciso pontuar algo que talvez você tenha descansado em algo ou ficado meio perturbado com o que ele disse sobre a questão que Deus não está no controle. Escute. Deus comandou desde o Gênesis a forma como as coisas devem acontecer. Por exemplo, nós só temos 24 horas por dia, não existe outra. Não existe 24 horas em um segundo. Só existe 4 estações no mundo todo para governar, para controlar, para dizer, você tem que fazer tudo dentro desse... Estão me entendendo? O seu batimento cardíaco, a sua respiração, você não dá 2 inspirações, é sempre uma e solta. Você não vive só com uma... Não, você tem que soltar. As ondas do mar vêm e vão. Queridos, Salomão teve muita coisa para escrever. Mas veja, dentro desse controle de Deus é aí onde nós pecamos. Queremos colocar o comando da nossa vida na mão de outros. O mar está debaixo do controle de Deus, mas é você que comanda o navio. Toda vez que você tiver que dizer que você pecou, ou errou, ou acertou, pega o câmbio, o telefone das suas emoções, do seu coração e diz assim: eu estou no comando. Aleluia. Sou eu que decido o que vai ser feito. Amém? Amém? Então vamos nós. Fomos criados para sermos capazes de buscar o que é viável para fazer o inédito. Não sei se vocês estão entendendo. Você e eu devemos buscar tudo o que for possível, o que é que deve ser feito para o algo novo acontecer. O algo novo não desce de paraquedas. Eu tenho que buscar todas as possibilidades para fazer o inédito. Ter fé em Deus é ter a perspectiva correta. Isto significa não se conformar ao sistema do mundo. Quando eu coloco... Cadê minha amiga Eliane? Eu quero dizer que para a sua vida, você precisa ter a perspectiva correta. Ter fé em Deus é ter a perspectiva correta das coisas que estão acontecendo no mundo e no mundo vindouro. Yes. Veja só, quando eu coloco minha perspectiva em Deus, eu estou ativando a fé. Porque a fé, ela não espera algo como apenas que fosse acontecer por acontecer. Até o ministro Beto, ele tocou nessa frase que eu digo, meu Deus do céu, é a ministração que ele preparou para mim. Que eu preparei, ele vai falar agora, não é possível. Existe uma coisa que é esperar de espera, de apenas deixar as coisas acontecer, e outra coisa é de esperançar. Muito obrigado, amigo. E esperançar significa você correr atrás. Olha só, eu tenho 3 copos aqui, e vou enchê-los com a mesma água.
E sabe o que é interessante? São 3 copos bonitos. 3. Eu queria que você desse uma salva de palmas para o nosso corpo de diaconia. São tremendos. Olha só. A água, ela simplesmente se conformou ao pôr, ou seja, ao limite que lhe foi imposto. Estou conseguindo entender? Essa é a expectativa. A palavra de Deus vem e se só gera uma expectativa em você, você apenas pode chegar até aqui, até o ponto, você só se conforma e aguarda, e não sai mais nada. Mas a perspectiva faz com que, eu vou colocar uma diferença entre esses aqui. Eu tentei deixar o mais borda possível, tá? Então, quando vocês olharem aqui, vocês estão vendo tudo cheio, até a tampa. Ok? Até o limite. Entre esses 3 aqui, você está com bastante sede. Que eu sei, alguns até estão até salivando, olha só. Só para ajudar vocês a pensarem no que é sede. Ai, aleluia. Qual desses 3 copos você gostaria de ter? Maior? Claro. Mas eu vou estabelecer agora uma diferença entre expectativa e perspectiva. A perspectiva, por mais que você tenha recebido, mas se só fica na expectativa, na espera, e não age, não procura o que é viável para o inédito acontecer, você não sai disso. Mas esse daqui, ó, olha a diferença. Deu para perceber? Alguns não, né? Eu enchi isso daqui até transbordar. A perspectiva faz com que você rompa os limites da sua religiosidade e assuma as consequências do transbordo. Porque a fé que Deus deu a você não foi para limitar no seu quarto, foi para que as pessoas vejam o reino de Deus através da sua vida e da minha vida. Vamos continuar. A diferença estará no transbordar. Ser pleno significa estar capacitado para doar a outro. É por isso que para Deus, a oferta, abençoar para Ele é tranquilo, por isso que Ele é pleno. Quando a plenitude bíblica, a prosperidade bíblica, fala de que você é pleno, você transborda. Não importa o tipo de status que você tenha, se você ultrapassa os seus limites, significa que você está transbordando, doando-se ao outro, em amor, em perdão, em alegria, em tempo, em amizade. Estão comigo? Amém, amém, amém. Vamos continuar, amados. Eu estou dando a vocês, eu quero que vocês gravem isso, porque o que Deus tem para nós, eu percebo que esses primeiros meses é uma coisa para solidificar, para sedimentar, porque precisamos voar e voar mais rápido, precisamos ir e ir mais longe. Amém? Vamos nós. Eu gostaria, eu tenho um vídeo para mostrar aos irmãos, que vai falar sobre a questão da expectativa e a perspectiva. Que a perspectiva, quem tem perspectiva, ele sabe, escuta, preste atenção nisso, ele sabe onde vai chegar. Ele não espera os outros para fazer acontecer. Ele assume a responsabilidade de mudar o que tiver que ser mudado, para que o que está no propósito aconteça. Antes de soltar o vídeo, é um artista da Suíça, ou na Alemanha, não me lembro agora, em que ela foi para aqueles shows de talentos que sempre acontece. Got Talent, alguma coisa assim o nome. Se não for, vocês corrijam depois. Eu demorei muito para aprender essa palavra, Got Talent. Então o que acontece? Quando ela está diante dos jurados, os jurados criam uma expectativa nela, mas ela está fixada na perspectiva. Ela é um artista e vai começar a fazer as coisas, e ela começa a desenhar,
ela começa a desenhar um dos jurados, que é o mais velho deles. Calma, tá? Não manda agora não. O mais velho deles, que é o mais sábio de todos, o mais experiente de todos. E no final, que eu não vou dizer, talvez vocês já tenham visto esse vídeo, mas no final, ou melhor dizendo, no processo, os jurados, todos eles desprezam, dá um sinal de X, ou seja, já era, cancelou, você não vai mais passar para a próxima etapa. Mas ela continuou, porque ela tinha uma perspectiva. E no final, quando ela termina o seu trabalho, todos têm uma surpresa, e agora vão ter que voltar à sua decisão por alguém que venceu pela perspectiva. Vamos ao vídeo. Es gibt noch was. Schöne Doppelhose. Sieht ja nichts seit Stunden. Johnny, Ich will selber, was ist das? Was ist das unten? Ich will selber, was es ist. Es passiert nichts. Monsieur Gräfe. Er drückt nicht, weil es um ihn geht. Ah ja, ich muss doch so mal drücken, oder? Jetzt stehen wir ein bisschen blöd da. Ela começou com uma coisa. E todo mundo estava percebendo que era um dos jurados. Vocês perceberam? Tal. Mas de repente, no processo, para você conseguir aquilo que Deus mandou você fazer, você tem que ter atitudes que chamem para você a responsabilidade. Quantos estão entendendo? E quando ela faz isso, quem está na expectativa, escute, a maior razão de suas frustrações, e eu ouso dizer dos seus medos, é porque você coloca a expectativa em outros. Você às vezes guia a palavra que Deus tem para você e coloca expectativas nas pessoas, numa instituição e até no próprio Deus. Deus não trabalha com expectativa. Deus trabalha com perspectiva. Você sabe por que Deus não se frustra? Porque Ele não coloca expectativa em mim. Ele não tem expectativa sobre a igreja. Ele tem uma perspectiva. Porque a perspectiva vai falar de quem você é. Da sua identidade. Eu estou vendo que a mente de alguns estão sendo esticada um pouco. E eu gosto. Oh, já vai eu olhando para ali? Ok. Vamos nós. Um modo interessante, como identificar isso? Queridos, vocês estão percebendo que Deus tem algo poderoso. Estão começando a perceber
que tudo que é do reino, que parece apenas místico, requer uma atitude sua? Vamos nós. Um modo interessante de colocar as características de algo está em forma de perguntas. A Bíblia nos recomenda examinar a nós mesmos, avaliar a nós mesmos, certo? Então vamos para alguns detalhes. Existem 2 fatores existentes e comprovados na humanidade pela ciência, por estudos, por um monte de coisa. 2 deles. Um é que as pessoas se frustram e outro medo. Diga frustração e medo. Diga medo e frustração. Se você nunca passou por alguma dessas 2 aqui, pode ter certeza, eu vou enviar o seu nome para o Papa. Você merece ser canonizado. Para as pessoas que têm perspectivas de Deus, elas trazem outro significado ou ressignificam as circunstâncias. E o cristão, por meio da palavra, deve ser o primeiro a liderar essas atitudes. Ou seja, o medo vem, você traz um outro significado. Você é prudente. A frustração vem, você toma isso como um aprendizado. Quem tem perspectiva traz a responsabilidade para si, ou seja, ele assume o direito de dar respostas a qualquer situação. Ele não se permite que as circunstâncias controlem sua vida, mas ele, debaixo do controle de Deus, assume o comando da situação. Isso é autorresponsabilidade. É uma igreja que se levanta e chama para si. Não vai dizer que a nação está de tal forma por causa do pecado de A, de B ou de C. Ela olha para ela e diz assim: ei, você como pai, você como mãe, eu como filho, como pai, ou seja, você como ovelha, como líder, não sei em que área você vai estar atuando. Nós estamos começando o projeto Núcleo, muitas coisas vão acontecer na sua casa. Escuta isso. Para de colocar a culpa dos outros. Deus vai chegar para a igreja e vai dizer para a igreja: as cartas do Apocalipse foram dadas para a igreja que está em Sardes, a igreja que está em Laodiceia, a igreja que está em Aracaju, a igreja que está no bairro Santo Antônio, a igreja ao homem de Deus, porque a única conexão dos céus, a única pessoa ou agência que tem a perspectiva correta da fé, da palavra que transforma, é a igreja, é o Filho de Deus. Então, como é que Deus vai cobrar algo de alguém que não tem? Deus está nos chamando para sermos e assumirmos essa agência de transformação. Me empolguei, né? Eu tenho algumas perguntas para você e você não precisa levantar a mão, mas é o seguinte: vai identificar se você tem agido, se você tem pego a palavra do Senhor, que tem saído desse lugar e que você tem recebido a cada manhã ou a cada tempo que você está com Ele. É o seguinte: você deixa as coisas para fazer o que você deve fazer, você deixa sempre para fazer depois. Você procrastina. Você começa uma coisa e não acaba. Você perde o foco fácil. Você resolveu estudar a Bíblia, você fez lá no seu projeto de vida para 2021, ler a Bíblia. Aí você começou lendo Mateus, aí perde o foco fácil. Você se sente preguiçoso? Você se sente limitado? Se você disse sim para qualquer uma dessas perguntas, você está em expectativas. Perspectiva, você tem uma visão, diga visão, diga propósito, diga missão. A perspectiva lhe tira de um ambiente de vítima. Ei, você é filho, diga a pessoa que está ao seu lado: você é filho.
Tem algumas atitudes de filho que são como de criancinhas. Eu tenho uma linda filha de 2 anos e meio, que agora ela aprendeu a pedir as coisas fazendo um bico. Pai, eu não consigo entender você chorando. Eu acho que Deus também tem uns lances desses assim. Eu não consigo entender sua oração. Tá tão fora de quem você é, de quem eu sou, que eu não consigo entender, porque eu só consigo entender o que eu falo. Ei, estão comigo? Amém mesmo? Estão comigo? Amém. Aleluia. A pessoa que vai liberar uma transformação no seu trabalho, na sua empresa, na sua sala de aula, na sua família, é você. Então eu preciso sair da expectativa e chegar ao ponto da perspectiva. Qual o propósito? Uma das coisas que eu mais amo no meu relacionamento com o pastor Jairzinho é que nós estamos unidos por um propósito. Faz sentido? Mas, se eu não sou vítima, então eu preciso aprender a ser um aprendiz. Não deu certo? O que foi que não deu certo? Pastor, eu fiz o projeto tal ano e não deu certo aquilo que eu imaginei. O que foi que não deu certo? Você se coloca como alguém para dar resposta. Você não foge da resposta. Você não foge da pergunta. O apóstolo Paulo diz assim: ei, irmãos, orem por mim, para que me seja dada do alto a palavra temperada com sal, para que quando me perguntarem, eu saiba o que responder. E Pedro diz: ei, não se envergonhem, eu quero que vocês sejam tão aptos do conhecimento de Deus, que vocês saibam dar resposta a respeito daquilo que você acredita. Palavra da fé. Quando Aracaju começaram a perguntar: o que é isso que está acontecendo no domingo, no culto de domingo com vocês? O que é isso que está acontecendo no encontro de mulheres? O que é isso que está acontecendo no culto de jovens e adolescentes? Alguns amenzinhos. Estou conseguindo entender o quanto de expectativas? E eu não estou dizendo que é fácil não, irmãos. Mas precisamos tirar muita coisa da expectativa, porque parece que quando eu estou falando, parece que é só para o... Entenda, por favor, com muito amor, coloca amor no que eu estou falando. Parece que realmente é só, às vezes é um auditório que está só... É verdade. É mesmo. Estão conseguindo entender, amados? Amém, 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 amém? É que nem alguém quando olha uma criança, né? Minha esposa gosta disso. Quando vê uma criancinha assim, quando vê a Micaela na mão, que coisinha mais linda, tal. Aí minha esposa dizia: vai você ter o seu. Vai. É bom, mas tem responsabilidade. Não dá para ser igreja sem ter o conhecimento, a consciência de que precisamos ser responsáveis. Você é empresário, está lá na porta, de onde você, ali é um ponto de transformação. Amém? Aleluia. Nesse caso então, qual é a perspectiva de Deus para nós? Diga, dê um grito bem alto, diga: Cristo! Vamos dizer Jesus Cristo, fica mais, né? Qual o ponto de perspectiva de Deus para nós? Isso mesmo. A lente de Deus, quando olha para um filho dele, um binóculo se chama Jesus Christ. Está Deus olhando para o mundo. Quando ele tira o olho, se ele olhasse para a terra, sem a perspectiva de Jesus, ele ia encontrar raça de víboras. Vocês merecem o inferno mesmo. Vocês não têm jeito. Aí quando ele coloca o Jesus Christ, Yeshua, filhos, amados, poderosos, influentes, autoridades. Aleluia. Glória a Deus.
1 Samuel 15. Desculpa, 1 Samuel 16. Diz que a intenção da palavra profética de Deus é causar uma perspectiva. Ou seja, é te levar a um posicionamento tal, onde suas ações serão correspondentes ao que Deus vê, ao que Deus falou. Então eu me torno um instrumento de execução da sua palavra. A palavra de hoje não é para causar um uau, ou muitos, glória a Deus, aleluia, que tenha. Mas eu quero que dentro de você, sabe? É bem isso, glória mesmo. Sabe como é? Tira os frufrus, tira os enfeites, e começa a olhar dentro de si assim. Em que, Senhor, eu tenho causado, ou provocado, ou agido com expectativa, até com a liderança, até com o meu irmão, até comigo mesmo. Se você causa, ou vive a sua vida tendo expectativa de você mesmo, você vai ser frustrado por muito tempo. Coloca a sua perspectiva, porque se você quer viver uma vida santa, por exemplo, com Deus, um homem de Deus, um jovem de Deus, que não cai no pecado, que não cai na masturbação, que pode olhar passar qualquer menino e você não está azoado, que você vê o dinheiro e não quer pegar, que você não pensa em outra mulher, em outra família. Se eu consigo entender, isso são coisas baixas, né? Ou, por exemplo, você é omisso. É tanta coisa. Se você quer expectativas de você mesmo, você é um forte candidato à frustração. Mas quando você entra no campo da perspectiva, você vê que a cruz resolveu tudo. Você sabe por que algumas pessoas que ainda não conhecem Jesus, elas às vezes têm alguma dificuldade às vezes de receber o Evangelho? É porque elas não vê às vezes a perspectiva. Não vê homens e mulheres que vivem conforme a perspectiva de Deus. Mas na hora que elas entendem, que elas saem da expectativa e percebem, uau, que é isso, mano, brother, caraca, ele vai dizer um monte de expressão, alguns chegam até a chegar, olha, não, já pensou, irmão? Deus viu o seu pensamento, viu? Estou conseguindo entender, amados? O casamento parece que não está indo bem. Qual a sua perspectiva de casamento? Outro dia eu me programei com a minha família. Quantos sabem que para quem trabalha, que tem uma coisa, um tempinho de folga é uma coisa maravilhosa? Aleluia. Então eu programei aquele maravilhoso dia de praia. Preparamos o isopor a todas as coisas antes, à noite. Tá batendo aquela coisa, parará o limão, água com gás, fecha tudo. Todo mundo já esperando o sol amanhã, acordar, despertar. 7 horas, 8 horas, 9 horas da manhã, aquele toró. Inesperado. Eu digo, vai passar. Vai passar. E não passou. Eu criei uma expectativa, isso me frustrou. Até que qual a perspectiva? Não era lazer, não era se divertir com a sua família, não é esse o valor, não é esse o princípio. Espera aí, não é uma chuva que vai me impedir, não. Fechei a janela, fechei a cortina, botei um filme lá, botei um projetor na tela. Disse, agora nós vamos assistir, nós aqui. Faz uma pipoca aí. Qual é o objetivo? Qual é o propósito? Dessa forma, a gente deixa as coisas, como a palavra de Deus diz em Hebreus, as coisas que nos embaraçam, ela cai por terra. Nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé e dizemos, ei, eu tenho um alvo, eu tenho um propósito. Deus falou que esse ano é algo novo, Ele vai fazer. Aí alguns já caem no equívoco de dizer, já que Ele vai fazer, aí usa o salmo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você sabia que para se aquietar dá trabalho? Amados, ficar em descanso dá trabalho. Você confiar em Deus dá trabalho. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Eu sei. Já estamos terminando. Mas olha só.
Em 1 Samuel capítulo 16, nós vamos ter, depois você pode ler, você vai perceber que Deus tem um propósito, levantar um reino conforme o seu coração. E você vai ver lá nos primeiros versículos que Deus faz uma pergunta, e talvez seja essa que Ele faz para você. Ele chega para Samuel, veja, eu estou falando de Samuel, não estou falando de Kelminho não, o Kelminho dos teclados, não. Estou falando do profeta, que a palavra de Deus diz que nenhuma palavra dele se perdeu. Nenhuma. O cara falava, se cumpria. Eu não vou nem dar o currículo do profeta Samuel, que tem muita coisa aqui. Quantos conhecem o Samuca? Pois é, se não conhece, está lá, tem 2 livros lá, falando sobre ele. Então lá no 1 de Samuel, capítulo 16, ele estabelece um rei, ele que escolhe Saul, mas o cara vacila, ele está por expectativas, ele é governado pela expectativa dos homens, do que os homens vão dizer dele, do que os homens vão falar do ministério dele, do que os homens vão dizer se ele tem unção, se não tem unção, e aí ele se desvia do propósito, porque a expectativa pode fazer você desviar do propósito de Deus. Só a perspectiva te deixa alinhado com isso. Alô? E vou dizer uma coisa, é duro, irmãos, dá trabalho, mas Deus dá graça para assumir a responsabilidade. Amém? Aí Deus chega para o Samuca e diz, Samuca, por quanto tempo você vai ficar lamentando por esse que já rejeitou o meu propósito? Sai dessa, para de se vitimizar. Eu não quero ouvir mais uma intercessão sua sobre esse assunto. Sai daí, vem para a minha perspectiva. Pega o óleo, pega o chifre, pega o azeite, pois eu já escolhi alguém que tem a minha perspectiva em seu coração. Vai lá na casa de Jessé, atravessa esse povo todo, esse território todo, mas vai lá, porque encontrei na Avenida João Ribeiro, 153, um povo que pode ser pequeno, mas está disposto a fazer a minha perspectiva valer. Estou falando de você, de nós, se você não entendeu ainda. Diga a pessoa que está ao seu lado, urgente. Não, diga com forma de urgente, amado. Diga urgente. Saia da simples expectativa e acesse a perspectiva. Samuel sai, chega na casa de Jessé. Chega lá, todos sabem a história. Bota o primeiro filho dele lá. Na hora que bota o primeiro filho, já causa aquela expectativa. Uau, que saradão. Que é isso? Saiu da malhação. Que é isso? Uau. O profeta já está meio doidão, já está quase, uau, que é isso? Já quase virando o azeite, aí Deus diz, ei, que é isso, cara? Como é que você vai dizer o que é meu, aquilo que não carrega a minha perspectiva? Quer saber se algo que está na sua vida é de Deus? Alinhe, verifique se está de acordo com a palavra de Deus. Verifique se está de acordo com o propósito de Deus na sua vida. O propósito de Deus na sua vida não é segurar um microfone, não é tocar num teclado, pode até ser. Saiba que o propósito de Deus na minha vida não é estar ali naquele teclado, não. Ali é um instrumento para que o propósito de Deus se cumpra em minha vida. Minha família é o propósito de Deus na minha vida. Eu aprendo tanto, vocês não têm ideia. Vocês me ensinam tanto, vocês não fazem ideia. Escute, Deus não se frustra, Ele trabalha por perspectiva e as colocou dentro de mim por meio do seu Espírito e da sua palavra. Perspectiva traz posicionamento, posicionamento traz discernimento, discernimento traz visão, visão traz atitudes e atitudes traz resultados. Pastor, você está falando assim porque eu não tenho tantos assim não, mas estou no processo. É por isso que o inimigo veio para tentar tirar, causando expectativas no dia de reunião. Você sabe o que é fazer um setlist para essa igreja? Você sabe o que é montar um projeto núcleo, chamar o Felipe, chamar alguns para poder estar apoiando. Senhor, há muitas coisas que vêm, que rondam, que rolam, mas a gente deve permanecer na perspectiva. Quando você chega e vê o pastor dizendo uma coisa, você sabe o que passa na cabeça da liderança quando tem que promover algum tipo de campanha ou algo desse tipo? Ou quando tem que trazer uma palavra, nós temos que sair da expectativa
Para trazer essa palavra hoje, eu tive que sair do campo da expectativa, porque eu ficava assim, como é que o povo vai receber? Será que eles vão entender? Eu ficava nesse nível, nesse campo aí Deus chega para mim e diz, ei, como é que você está pregando? Vai falar sobre sair da expectativa e agindo como filho. Tem uma perspectiva de Deus sobre sua mãe, e você vai ver as coisas alteradas. Mulheres, tem uma perspectiva de Deus sobre seus maridos, e vocês vão ver que vocês vão receber graça até que. E para finalizar, é isso aqui. Em Ezequiel 37, nós vamos ter um exemplo disso. E eu quero que você vá para Ezequiel 37 aí, por favor, na sua Bíblia, para você não pensar que a palavra que eu estou ministrando fora da palavra. Eu sei que você não pensa isso, é só uma retórica de um pregador. Ezequiel capítulo 37. Vocês vão ver o que diz lá o versículo. A partir do versículo 1 diz que o Senhor com sua mão carregou por seu espírito e me pôs no meio do vale. Isso é o profeta Ezequiel falando. Um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez circular por todos os ossos, andar por todos eles. Havia muitíssimos no vale. E eles estavam muito secos. Algumas traduções dizem sequíssimos. Então ele me perguntou, ser humano, Ezequiel, Érico, Lucila, Genácia, Kelmer, Felipe, seu nome, podem esses ossos viver? Qual a expectativa que você tem disso? Respondi, Senhor, a minha expectativa não vai fazer nada funcionar aqui. Senhor, somente o Senhor o sabe. Então ele me diz, e aí vocês conhecem a história, profetiza sobre esses ossos, chama o Espírito dos quatro cantos e libera vida sobre eles. Escute, ele pega o profeta Ezequiel do campo da expectativa e leva para a sua perspectiva. É como você pegar o seu filho. Por favor, gente, na minha época de criança, não faz muito tempo assim, não entendi a risada, eu ia assistir desfile de 7 de setembro, ou era na Rua Bahia, tinha na Rua Bahia, e tinha na Avenida Barão de Maruim de Zebaga do Mainá. Quando eu estava lá, eu era pequeno, e tinha um monte de gente atrapalhando aqui, minha visão. Minha expectativa estava muito grande, mas era frustrada. Até o ponto que eu olho para o meu pai, apenas olho para ele, ele olha para mim, me pega nos braços e me coloca no mesmo nível do que ele está vendo, no mesmo nível da sua perspectiva. Obrigado, meu pai. Meu pai não é um homem que pega um microfone e prega, mas muitas coisas hoje que eu tenho é porque ele foi um homem de perspectiva. Me levantou nas horas certas, me fez, esperou o tempo certo de me dizer o que fazer. Essa semana eu estava fazendo um lanche para a Rebeca, um lanche simples, e eu disse, está tão bom para mim fazer isso. Eu faço isso por uma perspectiva. Eu não quero educar a minha filha pelas expectativas, porque eu posso frustrar, certamente me frustraria. Mas quando
me coloco na perspectiva de Deus, eu começo a capturar do coração de Deus o que tem para ela, e eu começo a fazer as coisas sem esperar algo em troca, mas eu sei onde vai chegar. Como estão entendendo? Quem tem perspectiva não trabalha com a tempestade, trabalha com sementes. Vou repetir isso. Quem tem perspectiva não trabalha com tempestade, não trabalha com as circunstâncias, trabalha com sementes. Hoje você vê sua família e está lá, seu pouquinho. Você procura vir sempre aos cultos e está lá, plantando uma semente. E se o que você plantou não foi bom, eu conheço o Senhor da Seara, que pode tirar tudo e fazer algo novo. E eu termino dizendo o seguinte: para onde Deus levou o profeta? Porque para mudar uma situação, porque Ele não mudou de longe, Deus leva o profeta para o meio do vale. E ainda, como se não bastasse, Ele ainda faz andar por meio dos vales. Sabe o que é que Ele está fazendo? Ele está dizendo: identifique os problemas. Você está no lugar, Mateus, identifique os problemas. Está seco, o que é que está precisando mudar? É o que? É na minha família, é na minha saúde, o que é? É no meu trabalho, no meu jeito de ser. Identifique. Ele leva para o meio do vale e pergunta: o que é que você está vendo aí? Isso aí pode sair algo bom? Porque quando Deus coloca o profeta no meio de alguma coisa ou de circunstância, ou elevado, Ele sabe que a única coisa que pode espantar a escuridão é a luz. A única coisa que tem o poder transformador é a palavra profética de Deus. Não desista dos seus pais, não desista dos seus filhos, não desista do lugar onde você está. Profetize. Quantos estão comigo? É sério, eu estou falando, é sério. Tenho que terminar dizendo isto. Mas o profeta, ele percebe: Senhor, eu preciso um nível mais. Ele não se cala na sua função. Ele diz assim: não, eu sei o que fazer, já recebi tantas palavras. Não, ele diz: Senhor, eu preciso de algo mais. E nesse ambiente aqui eu estou como cliente e o Senhor o arquiteto. Nesse ambiente eu estou como aqueles jurados, só cortando tudo. Eu preciso saber onde vou chegar. Então vem comigo. Eu quero que você profetize assim, assim e assim. Veja, a palavra é de Deus, mas a voz é de Ezequiel. Pelo amor de Deus. Ezequiel, quando ele é colocado lá, um homem de perspectiva vai ter a sua identidade e propósito colocados à prova. Diga a pessoa que está ao seu lado: amplie a capacidade de sua visão espiritual. Uau! Ande no meio do vale, identifique, descina a situação, mas não seja parte dela. Identifique os problemas, mas não faça parte deles. Vocês estão no mundo, mas vocês não pertencem ao mundo. Jovens, vocês vão penetrar nos prostíbulos e nos capos, vão trazer um monte de viciados, vão trazer um monte de tudo. Você que está passando por algum problema, entenda: Deus tem uma perspectiva para você. Mas vocês não vão fazer parte do problema. Nem todos os dias serão iguais, nem todos os dias serão bons. Às vezes teremos um ambiente do fone de ouvido, daquela música, que coisa maravilhosa. Quantos se refugiam num fonezinho de ouvido? Quem dera que o ambiente que você está ouvindo no fone de ouvido fosse o que estivesse por fora. Se tivesse uma câmera, era você tentando se deleitar aqui e o pau comendo ao seu redor. Nem todos os dias serão iguais, nem mesmo no curso das igrejas. Alguns dias poderão ser secos, outros sequíssimos. Mas o discernimento é o despertar da perspectiva. São os olhos espirituais abertos. É como transicionar da expectativa para a perspectiva.
É ir de um plano para outro, sair da dimensão da expectativa. Pois onde existe a perspectiva correta sobre toda e qualquer situação, é em Deus. Amém, queridos? Ouça, veja, faça, execute, fale, declare tudo o que Deus disse para você dizer. Se é algo novo, é algo novo. E é você que vai cantar, é você que vai falar, é você que vai dizer, é você que vai ofertar, é você que vai dizimar, é você que vai agradecer a Deus porque os pastores estão passando um tempo de descanso, é você que vai agradecer a Deus porque Deus lhe dá um tempo de descanso. Vocês estão conseguindo entender, amados? Nós fomos chamados para viver em outra dimensão. Nós somos daquele que com a perspectiva desenhamos o que está no coração de Deus para a nossa família. Se não está, precisa ser alinhado. Um dia o pintor estava aqui pintando um negócio aqui na igreja. Tudo bem, o pastor, quando ele entra na porta, ele dá uma olhada assim e faz: fulano, não foi isso não que a gente combinou. Não, mas a tinta, não, mas não foi isso não. Alinhe-se à minha perspectiva. Não se frustre com Deus, amados. Sabe por quê? Deus não vai fazer os seus caprichos. Deus tem perspectiva sobre você. Ele trouxe a cruz em Jesus Cristo para resolver isso. Em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 diz o seguinte: esta é a palavra da fé que pregamos. Porque se com tua boca confessares que Jesus ressuscitou dentre os mortos, se você crê que Ele é Senhor, você viverá essa dimensão de salvação. Deus está te chamando para um novo nível. Deus está te chamando para um novo ciclo. Deus está te chamando para ir além da espera. Então você veio aqui nessa noite esperando algo, e eu quero dizer que o que você espera é uma mudança de perspectiva. Tenha o seu novo casamento, tenha um novo casamento, tenha uma nova família, tenha novos filhos, novos pais. Estou conseguindo entender o que eu estou dizendo? Uma nova nação, uma nova cidade, uma nova igreja, um novo modo de ver a vida, por causa da perspectiva de Deus em você. Olhar para Ele e valorizar a sua palavra. Quantos entendem isso? Quantos podem ficar de pé, por favor?